Hoje nós vamos continuar o nosso estudo, a nossa série, intitulada Os 10 Mandamentos para hoje. Hoje eu queria refletir com os irmãos sobre o quinto mandamento. E peço que você deixe a sua Bíblia aberta no livro de Êxodo, capítulo 20. Quando os papéis da família eles estão distorcidos, a sociedade é quem sofre. E nós, eu e alguns irmãos aqui que nós somos professores, nós somos as primeiras pessoas a sentirem a desorganização e desestruturação das famílias na questão da educação, Então, quando você está numa sala de aula, na frente tem turma minha que tem 25, tem outras que tem 42, eu tenho uma com 47, eu acho, E aí é lá que você vê, na prática, a desestruturação familiar, Então isso é muito complicado. Obrigado. É complicado do ponto de vista que nós percebemos que os papéis eles estão meio alterados ali, não estão de conformidade com aquilo que o Senhor tem estabelecido, E isso é muito ruim para a própria sociedade, porque já que a família ela é a base de toda a sociedade, organizada. E isso é muito ruim. O quinto mandamento, ele vai nos instruir sobre o papel da família dentro da sociedade, Então, por isso que a gente vai examiná-lo hoje, Êxodo capítulo 20, vai nos ajudar dentro do que a gente tem estudado ao longo dessa série. Hoje é o quinto estudo. Então, Êxodo vai nos trazer, a partir dos 10 mandamentos, a proposta que o Senhor tem, para as famílias do seu povo, e isso vale a pena ressaltar. Então, eu queria que você lesse comigo, Êxodo capítulo 20, apenas um verso, o verso 12, que é o que contém o quinto mandamento. Diz assim a palavra do Senhor: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Esse é o quinto mandamento. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude, nos dê graça e nos ajude a entender a profundidade e a importância desse mandamento tão precioso para a vida do seu povo e para a nossa vida hoje aqui, Ore comigo. Senhor, nós estamos famintos e sedentos para ouvir a Tua voz, que o Senhor possa nos banquetear com a Tua palavra. Livra nosso coração de qualquer distração e nos ajuda a ter a mente e o coração voltados para o Senhor. Fala conosco, ajuda esse Teu servo incapaz para trazer essa mensagem ao coração da Tua Santa Igreja. Que a Tua Igreja seja instruída e que nós possamos sair daqui desafiados a colocar em prática as Tuas santas leis, para que esse mundo veja a Tua luz em nós e que Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos. Repreende o mal, campa Teus anjos ao nosso redor. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, os 10 mandamentos ou as 10 palavras, são a lei do Senhor dada ao seu povo, ali aos pés do Monte Sinai. Êxodo capítulo 19 vai nos instruir sobre o contexto no qual a lei foi dada, para que esse povo que foi libertado lá do cativeiro do Egito, ele se torne uma nação. Então, a lei, ela daria a identidade ao povo de Deus. Nós não entendemos a lei, vale a pena lembrar isso, nós não entendemos a lei como os judeus entendem até hoje. Os judeus entendem a lei como sendo um meio de salvação. Nós não entendemos nem encaramos a lei dessa forma. A lei, ela foi dada para que ela revele aquilo que o nosso coração é, ou seja, a maldade do nosso coração, a nossa tendência natural de desobedecer a palavra de Deus. Mas essa lei, ela nos leva para onde? Ela nos leva à graça de Cristo, a dependermos da graça de Cristo para nos salvar. E a partir do momento que nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, a lei, ela se torna um guia
que vai nos ajudar a cumprir a vontade de Deus. Tanto no sentido de amarmos a Deus, como também amarmos ao próximo. No nosso último estudo, nos 10 mandamentos, nós falamos sobre o 4º mandamento. E esse mandamento, ele nos lembrou que o tempo pertence a Deus e que, portanto, nós devemos dedicar a nossa vida, o nosso tempo ao Senhor, que é o Deus da história, o Deus do tempo. Esse é o 4º mandamento. Os 10 mandamentos, como eu já havia comentado, eles são divididos em 2 partes, ou como alguns comentadores gostam de dizer, dividido em 2 tábuas, né? A primeira tábua vem do primeiro mandamento até o mandamento número 4, né? Do 1 ao 4, que trata da forma como nós podemos amar a Deus. Como é que nós amamos a Deus? Primeiro, não tendo outros deuses além dele, não fazendo imagem de escultura, não usando o nome do Senhor em vão e separando um dia para adorá-lo. É assim que a gente ama a Deus. O nosso amor a Deus, ele é demonstrado dessa forma. E agora, a partir de hoje, nós vamos começar aqui na segunda tábua, que vai falar sobre a forma como nós podemos amar ao próximo. E como é que nós amamos ao próximo? E aí você vai ter do 5º até o 10º mandamento. Isso é muito importante porque às vezes a gente fica meio vago, né? Quando você diz assim, eu amo a Jesus. Beleza, como é que você ama Jesus? É uma pergunta muito básica. Como é que você ama Jesus? Eu gosto tanto dele, eu gosto de ficar perto. Sim, mas na prática, assim, como é que você ama Jesus? Diga aí para mim assim, no dia a dia, na prática, como é que você ama ele? Os 10 mandamentos respondem. Eu não tenho outros deuses, não faço imagem, não uso o nome dele em vão e separo um dia para adorar ele. É assim que a gente ama a Deus. Como é que a gente ama o próximo? Aí, a partir do 5º mandamento até o 10º, você vai ter ali como você vai amar o próximo, na prática, né? Então, nós vamos começar hoje estudando essa segunda tábua a partir do 5º mandamento e as suas instruções para nós. Vamos seguir aquilo que a gente tem caminhado, né, ao longo desses estudos, a partir de 2 perguntas, né? Qual é o 5º mandamento? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o que significa o 5º mandamento para nós? Tudo bem? Então vamos lá. Logo de início, a gente vai responder essa primeira pergunta. Qual é o 5º mandamento? Ora, o 5º mandamento, ele começa logo com essa ordem aí, né? Honre seu pai e sua mãe. Esse é o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Só que a palavra honrar, ela significa, se você pegar um dicionário em português, ela vai tratar de uma manifestação de respeito, de profundo respeito por alguém. Ou pode ser definido também como o reconhecimento dos atributos de uma pessoa que é digna. Ou seja, honrar tem muito mais a ver com você atribuir à pessoa. Ninguém se honra a si mesmo, ninguém procura a honra para si mesmo, mas nós tributamos honra a outra pessoa. No caso aqui, os 10 mandamentos, eles vão instruir o povo de Israel a honrar o pai e a mãe. Por que o pai e a mãe? O ponto aqui para nós é muito fundamental. Ora, se eu estou formando uma nação, e essa era a proposta aqui do povo de Israel, quando ele saiu do Egito, né, foi libertado do Egito pelo Senhor, estava ali aos pés do Monte Sinai, então ele passa a receber instruções sobre como eles deveriam viver. E aí o ponto é o seguinte: como é que eu honro a Deus? Primeiro é o 4º mandamento. E a segunda pergunta é: como eu posso honrar agora o pai e a mãe, que são aquelas figuras de autoridade primeira que eu e vocês nós temos? O ensinamento é muito claro e muito simples, porém muito difícil, né? Num sentido geral, honrar pai e mãe era fundamental para aquele povo que estava se tornando uma nação, justamente porque se a família, digamos assim, seria a primeira nação, num certo sentido. Pensem na família como sendo a base da nação, ou seja, uma pequena nação. Ou seja, se eu
quero amar a Deus, honrar a Deus, eu começo essa honra e esse amor aonde? Dentro de casa. No caso deles, dentro da tenda, né? Que eles estavam no deserto, né? Lembrem disso. Então, o quinto mandamento, ele aponta justamente para esse país, essa pequena nação que estava sendo iniciada ali com aquele povo. A relação, então, de honra entre o povo, o indivíduo e a sua família, ela deveria refletir a relação do povo com Deus. Por isso que a gente não pode separar os 10 mandamentos. Obviamente, a gente está estudando por uma questão de se tornar mais fácil o entendimento. Contudo, esses 10 mandamentos, eles são uma unidade. Né? Mais na frente eu vou explicar melhor isso. Mas eles são a única unidade. Então, dessa forma, meus irmãos, quando o quinto mandamento diz, honre teu pai e tua mãe, ele está tomando como fundamento o quê? Os mandamentos anteriores. Ora, se eu amo a Deus, se eu honro a Deus, não tendo outros deuses, não fazendo imagem de escultura, não usando o nome dele em vão, e separando um tempo para estar com ele, da mesma forma, ou seja, na sequência disso eu devo honrar os meus pais. Por quê? Porque foram eles quem transmitiram a mim a lei do Senhor. Nesse sentido, é o que essa partezinha B aí do mandamento, né? Honre seu pai e sua mãe. Aí a segunda parte do mandamento, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Ele tem essa relação de permanência com a terra. Por que isso? Lembra, você tem um povo que passou 430 anos de escravidão numa terra estrangeira. Esse povo não tem leis, não tem normas, não tem regras. Esse povo não sabe viver um com o outro, né? Eles só viviam debaixo do chicote dos seus opressores, né? E agora Deus os libertou. E Deus vai ensinar a esse povo a ser uma nação organizada. Então, para isso, ele vai dizer o seguinte, esse mandamento, ele é fundamental, por quê? Porque esse pai e essa mãe vão ensinar os meus mandamentos aos descendentes. Caso eles não se submetam às minhas leis, esses descendentes perderão a terra que eu estou dando a vocês e para a qual eu libertei vocês. Por isso que é uma sequência aqui, ou seja, a guarda do mandamento, a guarda da aliança, a obediência às leis de Deus, ensinada pelos pais aos filhos, garantiria a eles a permanência na terra. A desobediência aos mandamentos faria com que Deus disciplinasse o povo, retirando eles da terra. Ou seja, honrar pai e mãe significa também, né, eu tenho essa ideia de você honrar aos pais naquilo que eles ensinaram a respeito de quem Deus é. Por isso que desonrar aos pais é, em primeira instância, desonrar o próprio Deus. Porque Deus foi quem instruiu os pais a ensinarem a sua lei, o seu pacto. A gente estudou isso ontem na escola bíblica, né? Sobre as alianças divinas. Então, desonrar os pais, desobedecer aos pais, quebrar a lei dos pais, é em si desonrar a Deus e quebrar a lei de Deus. Porque cabia aos pais instruir os filhos a permanecerem debaixo da aliança. Por isso que a desonra, a desobediência aos pais era algo seríssimo para o povo de Israel. Deuteronômio 27:16 e até Marcos 7:10 vai lembrar disso, que quando um filho ele desprezasse o pai ou ele desonrasse o pai, ele deveria ser considerado maldito, ele deveria ser apedrejado e morto.
Porque, em última instância, a desobediência ao pai é a desonra ao próprio Deus. Então, quando eu não me submeti, e quando eu não me submeto aos meus pais, aqueles que me ensinam o caminho do Senhor, eu estou, em última instância, desonrando ao próprio Deus. A ideia basicamente é assim, irmãos. Como eu não posso, todo pecado é contra Deus, né? Todo pecado é a quebra da lei de Deus. Então, a ideia é assim, irmãos, como eu não posso me revoltar contra Deus, que é muito mais forte que eu, então meu coração mau vai se revoltar contra quem? Contra meu pai e com minha mãe. Então, a desonra contra o pai e contra a mãe, na verdade, é só um reflexo da minha desonra e da minha rebeldia contra o próprio Deus. Só que como eu não posso brigar com Deus, porque Deus é muito maior do que eu, então eu brigo com quem? Com aqueles a quem Ele deu autoridade para que eu me submetesse. Então daí a seriedade do quinto mandamento. A lógica, meus irmãos, do quinto mandamento é a seguinte: se eu não respeitar os mandamentos ensinados por meus pais, então eu não respeitarei as autoridades e, por fim, eu não respeitarei o próprio Deus. É uma sequência. Não tem como você desonrar aos pais e amar a Deus. Da mesma forma, não tem como você dizer que ama a Deus e odeia e desobedece seu pai naquilo que ele ensina a respeito de Deus. Não tem como. As duas coisas caminham juntas. Então, quando nós desonramos aos pais que nos ensinaram o caminho do Senhor, nós estamos, em última instância, nos revoltando contra o próprio Deus. Em última instância, é a Deus que estamos desonrando e quebrando a sua lei, porque nós, na verdade, estamos demonstrando a nossa falta de amor ao nosso Deus, que nos libertou do cativeiro do Egito, nos trouxe para aqui para o deserto e nos daria a terra prometida. A mesma coisa, nós somos assim hoje, né? A desobediência aos pais, naquilo que eles nos ensinaram a respeito de Deus, vai fazer com que a gente se revolte contra o próprio Deus. A raiva que um filho ou uma filha tem quando o pai diz: menino, vamos para a igreja, essa raiva não é com o pai, essa raiva é contra Deus. O problema é que ele não pode brigar com Deus, e aí ele briga com quem? Com o pai dele que está mais próximo, a autoridade que está mais próxima. Isso ainda continua hoje. Então o quinto mandamento é: honre seu pai. Para quê? Para que honre seu pai e sua mãe, para que você permaneça na terra que o Senhor seu Deus vai lhe dar. Isso aqui é muito interessante, porque se os irmãos lembrarem, a gente está lendo a Bíblia, né? Toda. Se os irmãos lembrarem, Israel, lá no final de 2 Reis, Israel foi expulso da terra, né? Ou seja, eles não honraram o ensino dos pais a respeito de quem Deus é. Eles colocaram outros deuses no templo, adoraram a outros deuses, e aí Deus fez o quê? Deus cumpriu a palavra dele, né? Deus é fiel à sua palavra, né? E Deus fez o quê? Expulsou o povo de Israel da terra que ele tinha dado. Porque o pacto, a aliança era qual? Obedeçam os mandamentos para que vocês permaneçam na terra. Honre seu pai e sua mãe para que você permaneça na terra. Honrar pai e mãe é submeter a lei do Senhor ensinada pelos pais. Se eu obedecesse a lei do Senhor ensinada por meus pais, eu tenho a promessa de permanência na terra. Se eu desobedecer a lei do Senhor ensinada por meus pais, eu vou sair da terra, ou seja, eu vou ser expulso, eu vou voltar para a condição de escravidão. E foi o que aconteceu com Israel. Esse é o quinto mandamento: honre seu pai e sua mãe. Mas o que é que significa esse quinto mandamento? Vamos lá. Aí nós temos algumas explicações aqui. Eu sei que os irmãos estão cheios de dúvidas, né? E tentarei respondê-las aqui. Então, qual é o quinto mandamento? Honre seu pai e sua mãe. Certo? Honrar é respeitar, honrar
reconhecer a dignidade daquela pessoa pelo que ela recebeu do próprio Deus. Então vamos lá, e o que significa o quinto mandamento? Bom, em primeiro lugar, o quinto mandamento, ele é um chamado à obediência aos mandamentos do Senhor ensinados pelos pais. Por quê? Porque cabia a eles, os pais, ensiná-los. Então, o primeiro significado do quinto mandamento é o quê? É que esse mandamento é um chamado à obediência aos outros mandamentos. Porque se Deuteronômio 6, 4 a 9, né, vai estar ali dizendo que era dever dos pais ensinar aos filhos, né, na mesa, comendo, andando, pregar os mandamentos na porta, andar cantando os mandamentos, recitando, para que o mandamento nunca fosse esquecido na mente dos filhos, inculcar isso na mente dos filhos, né, colocar dentro da cachola dos filhos, para que eles aprendessem os mandamentos. Então, a ideia é o seguinte, esse é o primeiro significado. Ora, quando eu digo assim, honre seu pai e sua mãe, a pergunta é, como é que eu honro meu pai e minha mãe? O judeu que estava ouvindo lá no pé do monte Sinai, quando Deus deu a sua lei por meio de Moisés, ele fez essa pergunta. Mas peraí, como é que eu honro meu pai e minha mãe? Aí ele vai dizer, não tenha outros deuses além do Senhor, não faça imagem de escultura, não use o nome do Senhor, seu Deus, em vão, separe um dia para o adorar. Honre seu pai e sua mãe obedecendo esses mandamentos, não mate, não adultere, não roube, não minta e não cobice. Pronto. Um judeu tinha isso muito claro na sua mente. Então, honrar pai e mãe significa, em primeiro lugar, lembrar dos mandamentos para obedecê-lo. Esse é o primeiro significado mais básico do quinto mandamento. Eu honro meu pai na medida que eu obedeço às leis que ele me ensinou a respeito do Deus que nós servimos. Meu pai amava a Deus e me ensinou a amar a Deus. Eu vou amar a Deus da mesma forma que meu pai me ensinou a amar a Deus. Assim é honrar pai e mãe. Assim se honra o pai e a mãe. Em segundo lugar, o quinto mandamento significa que ele não está ensinando ao filho que obedeça cegamente o que o pai está dizendo. Cuidado com isso. Tem um monte de gente que às vezes usa o quinto mandamento como se fosse um critério para o filho fazer o que ele queria. Eu já vi cada absurdo. Não é? Eu conheço um caso de uma pessoa muito próxima a mim, fez parte da minha adolescência e tudo, que quando ela se converteu, o pai era espírita, o pai disse, você não vai mais para a igreja. Ele proibiu ela de ir para a igreja. E aí ela fez, tudo bem, eu vou obedecer ao Senhor, certo? Mas eu não vou mais para o centro espírita, eu vou ficar em casa. E ela ficou, acho que era a pessoa ficou acho que uns 6 meses em casa, ia só para a escola e voltava para casa, lendo a Bíblia, orando em casa, em obediência aos pais. Né? A ideia de que, assim, ela ficou só, ela desobedeceu o pai, ela não voltou a ser espírita. E aí o pai ainda tirava onda, mas lá na sua lei, lá diz que você tem que honrar pai e mãe, você tem que me obedecer. Então, honrar pai e mãe não é obedecer a tudo que o pai e a mãe diz, não. Nesse sentido de ser essa obediência cega. Lembra, até o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 10, 37, 38, diz, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, ou seja, o quinto mandamento não é uma lei para que você obedeça a tudo que seu pai está mandando. Eu conheço casos de pai de adolescente, que o pai disse, vamos, a gente vai lá num prostíbulo, e você vai, né, ter lá relações íntimas com a prostituta. E aí o filho tinha que obedecer? Se eu entendi que o mandamento é obediência cega, então devia obedecer. Mas como não é isso que o mandamento está dizendo, o mandamento está dizendo o quê? Honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Ou seja, honrar pai e mãe aqui
é obedecer a tudo que o pai e a mãe ensinou a respeito da lei do Senhor. Então, nesse sentido, acima do pai e da mãe tem o quê? A lei de Deus. Tem o próprio Deus. Eu não posso colocar pai e mãe no mesmo nível que Deus. Porque se o meu pai e a minha mãe, e aqui a gente, eu não sei vocês, mas eu tive, meu pai, minha mãe se converteu muito mais tarde, meu pai também, então assim, eu várias vezes tive conflito com os meus irmãos por causa disso, porque eram descrentes e eu era crente, e eu não precisava, engraçado que ele sempre usava, né, olha lá, um dos mandamentos diz, você tem que me obedecer, e não é isso que o mandamento está ensinando, então cuidado, não é uma obediência cega, mas é uma obediência na medida de que nós nos submetemos à lei de Deus. Então, se o pai manda o filho mentir, quem é que está acima dele? O próprio Deus. Então, aí o filho não deve mentir. Por quê? Porque meu pai não está acima de Deus. Né? Então, é isso o que esse mandamento significa em segundo lugar. Não é uma obediência cega, acima do Senhor e das suas leis. Não é isso que o mandamento ensina. Em terceiro lugar, esse mandamento, o quinto mandamento, ele significa que se eu amo a Deus, então eu irei honrar meus pais, respeitando, servindo e obedecendo a eles. Certo? Aqui a gente tem uma chave interessante. Êxodo 21, verso 15 e 17, Provérbios 23, 22 e 25, Marcos 7, 1 a 13, Efésios 6, 1 a 3 e 1 Timóteo 5, 4. São textos que vão dizer que é importante nós, que somos filhos, crentes, honrarmos nossos pais obedecendo a eles. Agora lembra, obedecendo a eles em que sentido? Submetendo ao que eles falam, a lei de Deus. Então, é importante o filho cuidar do pai, o filho cuidar da mãe, o filho honrar o pai, né, respeitar, tratar bem, ajudar, acolher naquilo que pode, né? Porque você tem pais que não honram a Deus. Esse pai dessa pessoa que eu conheço, até hoje ele é espírita e ele odeia a opção da filha, odeia mesmo, literalmente odeia. Né? A menina hoje, a menina não, né? Ela tem, acho que tem uns 40 e poucos anos, casado já, tem filho, tal, acho que tem filho, casado, e serve a Jesus, é um crente e tal, mas o pai odeia ele fazer isso, ele ser crente, mas naquilo que ele pode respeitar o pai, ele respeita, vai lá, ajuda, mas ele sabe que o pai dele não suporta essa ideia dele ser crente. Então, nesse sentido, a gente tem que honrar naquilo que a gente pode, né? Tem que honrar aquilo que a gente pode fazer. Em quarto lugar, o quinto mandamento, ele também aponta a nossa responsabilidade de ensinar a lei de Deus aos nossos filhos e não colocar empecilhos para que eles conheçam ao Senhor. Efésios 6, 4. Aqui esse texto é muito interessante, porque Paulo instrui que a gente não coloque, nós como pais, não coloquemos empecilhos para que os nossos filhos conheçam o Senhor. Então, como é que eu honro aos meus pais? Né? Como é que eu honro? Eu honro a meu pai ensinando o caminho do Senhor aos meus filhos. Certo? Aí lembra aqui um detalhe, aqui não está falando de conversão não, tá? Está falando de instrução. Eu estou ensinando meu filho a respeito do Senhor. Ensino quem Deus é, como Deus fala conosco por meio da sua palavra, ensino meu filho a orar, ensino meu filho a respeitar as autoridades, respeitar os mais velhos, tudo isso eu ensino, mas eu não estou dizendo que, eu não estou falando de conversão, estou dizendo de instrução, de ensino. Então, é dever dos pais ensinar aos filhos, para que eles aprendam o caminho do Senhor e que Deus chame ele à fé e ao arrependimento quando Ele quiser. Né? É Deus quem vai chamar. A gente tem que ter dois cuidados aqui, né? Primeiro, a gente tem que ter cuidado para não achar que a nossa educação vai salvar o nosso filho. Cuidado, quem salva é Jesus. A gente ensina, instrui, faz o possível, dá exemplo, faz o possível para instruir nossos filhos. Com o joelho no chão, com jejum e oração para que Deus converta o coração deles. Porque é Deus quem converte, não é sua educação.
certo? Por outro lado, é nossa responsabilidade ser exemplo e ensinar os nossos filhos. Os caras colocaram como meme, né? Nas redes sociais. Mas eu ri, eu confesso aos irmãos que eu ri, né? Ri assim muito, mas eu também entendo a seriedade do que foi falado, e eu fiquei com muito temor por mim, que eu tenho 2 filhas pequenas, né? E eu oro a Deus todo dia para que Deus converta o coração delas, desde que Débora ficou grávida. Então assim, mas o meme era o seguinte, foi verdade, entendeu? Era um policial, o repórter chegou, acho que o cara era sargento não sei das quantas e tal. O que foi que aconteceu aí? Aí o sargento, bem assim, indignado, ele chegou para a câmera assim, fez, com licença fulano, que era o nome do repórter, né? Deixa eu dizer um negócio aqui, ele pegou o microfone do repórter e fez assim, olha, por favor, vocês que são pais, que são crentes, por favor, eduque seus filhos como crente, porque não adianta botar o nome deles não, que eu acabei de pegar Moisés e Elias assaltando ali. Tá vendo? Os irmãos riram. Eu também ri, mas é triste. É triste. São nomes bíblicos. Moisés é quem vai botar o nome do filho de Moisés e Elias, a não ser quem tenha contato com a igreja. Então, provavelmente, aquele pai, aquela mãe e tal, trouxe os seus filhos para a igreja, mas não educou, ou até educou, mas não foram convertidos. Aí, eu não sei, é muito complicada a situação. Mas o ponto é o seguinte, a gente tem que orar para que Deus aplique esse ensinamento a respeito de quem Ele é ao coração dos nossos filhos, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, isso é muito claro, né? A profecia de Jeremias, né? Que Deus é quem vai transformar o coração de pedra em carne, é Deus quem vai fazer com que o nosso coração seja circuncidado. Aí no Novo Testamento também, né? Jesus fala da questão da conversão. Então, meus irmãos, isso não nos exime do nosso trabalho. Nós somos pais, nós somos igreja, nós temos que ensinar os jovens, né? E aí tem outro ponto interessante que eu sou fruto disso, né? Meus irmãos são descrentes, meu pai não morava com a gente, então as minhas referências de homem, de masculinidade, eu aprendi na igreja, eu aprendi com os irmãos da minha igreja local, e foi uma bênção, graças a Deus, meus pastores, os irmãos da igreja, né? Então, nós temos esse papel como comunidade do Senhor, de também instruir as crianças, de como honrar pai e mãe. Nós também temos esse papel. Quer dizer que eu vou me meter na educação dos outros? Vai! Mas a mãe não quer que eu me meta, então sai da igreja. Igreja é isso. No sentido de que não é que você vai se meter na casa do irmão, tá? Não estou dizendo isso, mas você vai ajudar o irmão. Olha fulano, olha pastor, Eva mentindo ali, ó. Eva mentiu ali, aí eu vou lá e vou corrigir Eva. Olha meu irmão, olha pastor, Aninha jogou uma pedra na cabeça do menino ali, ó. Vá lá resolver, aí eu vou lá e vou resolver. É nesse sentido que a igreja também faz esse papel, não é? Então, eu pessoalmente fui muito abençoado pela minha igreja, já que eu não tive referência masculina, as referências masculinas que eu tive foi da minha igreja, meus irmãos. Até hoje eu tenho contato com o pessoal das antigas, né, da minha antiga igreja, e até hoje, quando o pessoal se encontra, e aí Dudu, como é que está as coisas? Está tudo bem? E o casamento? Me chama de Dudu, né? Como é que está o casamento? Como é que estão as coisas? E as meninas, como é que estão? Como é que está o trabalho? Isso é ser igreja, e é uma bênção. Você vai estar se metendo na minha vida? Tem que se meter mesmo. Tem que se meter mesmo. E aí, como é que estão as coisas aí? Está tudo bem? Como é que estão as coisas? O casamento está bem? Como é que estão as coisas aí? Então, isso também é cumprir esse 5º mandamento. É ajudar a ensinar. Em último lugar, o 5º mandamento, ele ensina e ele significa para nós que se amamos e honramos a Deus, então nós vamos amar e honrar as autoridades, que é mais ou menos isso que eu estava comentando aqui. Pai e mãe aqui, no 5º mandamento, também tem o significado de autoridade. Não é só pai e mãe biológico, mas no sentido de autoridade.
Paulo aqui, 1 Coríntios 4, 14 a 16, 1 Tessalonicenses 2, 7, 8, 11, 12, Hebreus 13, 17, são textos que mostram que Paulo trata os irmãos da igreja como o quê? Como filhos. Então isso demonstra também a nossa responsabilidade diante da igreja, diante de uns para com os outros. Nós devemos ajudar uns aos outros a honrar a Deus, honrando as autoridades que Ele colocou sobre nossas vidas. Isso é fato, meus irmãos. Se você desobedece a pai e mãe, você vai desobedecer o guarda de trânsito, você vai desobedecer o pastor, você vai desobedecer a todo mundo. É fato. Faz tempo que eu não faço esse tipo de aconselhamento, né? Mas assim, teve uma época que eu e Débora, a gente foi muito procurado, é porque também a gente casou todo mundo, né? Todos os jovens que andavam com a gente, tá todo mundo casado. Aí não tem mais como fazer. A gente fazia curso de noivos. E a gente era procurado até por pessoas de outras igrejas e tudo mais. E uma das primeiras coisas que eu fazia, que eu perguntava era assim, né? Chegava o casal de noiva, eu primeiro separava, né? Então, primeiro vem a menina, depois vem o rapaz. Aí uma das primeiras perguntas que eu falava é o seguinte: como é que ela trata a mãe? Aí disse, não, ela grita a mãe. Aí eu dizia para o cabo assim: tu acha que ela não vai te gritar? Se ela gritar mãe, tu vai levar grito que só não sei nem o que. A mesma coisa do rapaz, né? Eu disse, minha jovem, como é que ele é? Ah, ele é lindo. Ah, ele é tão romântico. Uma vez uma falou para mim isso. Ele é tão romântico. Mas, poxa, aí na minha cabeça, né? Nada disso serve, né? Aí eu, tá bom, irmã. Disse, como é que ele trata a mãe e o pai? Não, ele não gosta muito do pai e da mãe, não. Eu olhei para a cara dela assim, que legal. Eles estão em casa não, viu? Ah, mas eu gosto tanto dele. Desgoste, que não vai dar certo, não. Não vai. E de fato não deu certo, né? Terminaram se separando. Então, porque é uma sequência. Se eu digo que amo a Deus e não me submeto à maior autoridade que Deus colocou sobre a minha vida, que são os meus pais, são essa autoridade próxima, como é que eu vou obedecer ao pastor? Como é que eu vou obedecer, né, ao meu líder de ministério? Eu desobedeço meu pai e minha mãe, eu grito meu pai e minha mãe, eu vou obedecer ao pastor? Aí engraçado que às vezes chegam os irmãos para mim assim, né? Chegam umas mães assim para mim às vezes. Ah, pastor, Juninho me gritou. Aí eu digo, e eu com isso? Tu quer que eu faça o quê, minha senhora? Se ele gritou a senhora, coitado de mim, vai dar um murro na minha cara. Eu não tenho o que fazer não, minha irmã, desculpe. Chama a polícia aí, não dá pra ver não. Não tenho como resolver esse problema. A senhora quer que eu resolva? Só se ele estiver endemoniado. Deixa eu orar aqui, ver se o demônio sai. Só se for isso. Então, é uma questão de sequência. Se eu não me submeto a Deus, eu também não me submeterei às autoridades. Então, qual é o quinto mandamento, meus irmãos? Honre seu pai e sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O que é honrar? Honrar é respeitar. Respeitar o quê? Respeitar a lei do Senhor que nos foi dada. Ah, mas meu pai é descrente, meu pai nunca me ensinou a lei do Senhor. Sim, você tem pastor, você tem um líder de ministério, você tem Sadraque que pode ensinar, Júlio, você tem Leide que pode ensinar, você tem os irmãos da igreja que podem ensinar você a lei do Senhor. Aí como é que você vai honrar pai e mãe? Honre aquilo que Leide ensinou, aquilo que Sadraque ensinou, aquilo que Júlio ensinou, aquilo que Ed ensinou a você, a respeito do Senhor. Assim você vai honrar, você vai cumprir esse mandamento. Submetendo a sua vida à instrução do Senhor que lhe foi dada. Assim nós cumprimos a lei do Senhor, nesse sentido de honrar pai e mãe, né? E nós temos essa promessa, né? Essa promessa aqui, obviamente, ela é direcionada ao povo de Israel, né? A permanência na terra. Por outro lado, se a gente fizer um esforço, a gente pode entender que a nossa obediência às autoridades, a nossa honra aos nossos pais, naquilo que eles nos ensinaram a respeito de Deus, ela vai confirmar que nós somos salvos e que habitaremos a nova terra, né? Essa a gente não vai perder, porque quem garante é Cristo, né? Então, só para concluir aqui, algumas aplicações práticas. Primeiro, honre seus pais amando a Deus mais do que a eles. Vou dizer de novo, honre seus pais amando a Deus mais do que a eles.
Essa é a melhor forma de você honrar a Deus, né? Você honrar seu pai, é amar a Deus mais do que a seus próprios pais. Porque quem ama a Deus, consequentemente, vai amar os pais. Em segundo lugar, sirva seus pais por amor a Deus. E aí, nesse sentido, se você tem um pai ruim, uma mãe ruim, que acontece, viu, gente? Você tem pai ruim, tem mãe ruim mesmo. Infelizmente. Se você tem um pai ruim ou uma mãe ruim, sirva a ele por amor a Deus e não pelo que ele faz por você. Lembre que quando você está servindo, quando você está servindo por amor a Deus, o seu serviço àquela pessoa não é a ela, é a Deus. Então sirva seu pai amando a Deus, por amor a Deus. Em último lugar, honre seus líderes, também por amor a Deus. Não honre seus líderes, não obedeça seus líderes pensando em receber algo em troca. Lembre que a sua honra, a sua obediência à lei de Deus, agrada ao próprio Deus. Então, nesse sentido, o nosso desafio no cumprimento do 5º mandamento é, de fato, não nos esquecermos dos mandamentos do Senhor. O 5º mandamento, assim como o 4º mandamento, né, que separe um dia, né, santifique um dia para você adorar o Senhor. Esse 5º mandamento, esse 4º mandamento nos recomendava separar um dia que a gente podia estar junto para adorar o Senhor. E o 5º mandamento, ele é o quê? Ele é uma extensão desse 4º mandamento, no sentido de que eu separei um tempo para adorar a Deus, e agora eu honro a Deus obedecendo a Ele por meio daquilo que o meu pai me ensinou, por meio daquilo que a minha mãe me ensinou. Então, nesse sentido, eu passo a amar a Deus. Então, é isso que o 5º mandamento tem para nos ensinar. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Amém? Vamos orar?